Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Esperamos que todos estejam bem, que a sua casa esteja bem, para a honra e a glória do Senhor. Mais um domingo estamos na casa do nosso Deus para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. E é muito bom ter você aqui, é muito bom ver você nessa noite. Nos colocamos de pé. Aleluia. Antes de nós orar, eu vou ler alguns versículos. Eu li ele aqui na terça-feira junto com as irmãs. E eu quero ler novamente nessa noite. Está em Salmos 86. Se você não quiser abrir essa Bíblia, você pode acompanhar com a mesma versão aqui no Data Show. Salmos 86, o versículo 8, 9 e 10. Que diz assim: Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Todos os povos virão e se curvarão diante do nosso Deus. Eles louvarão a grandeza e o poder e as maravilhas que o nosso Deus faz. Nosso Deus é grandioso, é poderoso, majestoso. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Ele criou você, Ele me criou. Se nós pararmos para admirar, não é nem pensar, para admirar a grandeza do nosso Deus. Você já teve a oportunidade de se deitar e olhar para o céu e imaginar a grandeza do nosso Deus? Quando o céu está bem lindo, bem azul e aquelas nuvens brancas, a gente para, olha para o céu e tenta imaginar a grandeza de Deus. Tenta imaginar o poder que Ele tem. Nós não conseguimos, de fato. Somos limitados, a nossa mente é limitada. Mas nós tentamos. Como o nosso Deus é grandioso. Como Ele é poderoso. Olha o que Ele fez por mim e por você. Se você olhar para trás e ver, Senhor, da onde Tu me tirou? Olha quem eu era. Olha quem eu sou hoje pela Tua misericórdia e graça. Não somos perfeitos, não, mas o Senhor nos dá a sua graça todos os dias para vencermos e sermos alguém melhor. Olha o quão grande Ele é, olha o quão grande Ele faz as coisas na nossa vida. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que se importa comigo e com você. Já imaginou isso? Um Deus que se importa, porque a gente ama um ao outro, mas um Deus que se importa com cada coisa da nossa vida, com cada dificuldade que nós temos, problemas que nós temos. Ele se importa conosco. Ele se importa se a gente está bem, se a gente não está, se a gente está feliz, se a gente não está. Ele se importa conosco. E às vezes nós nos acostumamos a ser cristãos e vamos vivendo e não paramos para admirar a grandeza do nosso Deus. Nós não paramos para admirar as coisas belas que o Senhor nos dá todos os dias. A gente pensa que grandes coisas faz o Senhor, Ele faz sim. Mas as coisas pequenas nós não paramos para imaginar e admirar. Admirar o Senhor na sua simplicidade. Admirar o Senhor nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas também. Pelo fato de acordarmos, respirarmos, olharmos para o céu. Ouvimos os pássaros cantar, o vento a bater nas folhas das árvores. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Ele é um Deus apaixonante. Ele é um Deus que se importa comigo e com você. Senhor, nós não temos palavras. Não temos palavras para descrever a Tua grandeza. Não temos palavras para descrever quão admirável Tu és, Jesus.
mas nessa noite, com a simplicidade do nosso coração, porque o Senhor é tão grande, nós não temos nada para te oferecer, Senhor. Apenas o nosso coração contrito, quebrantado, nosso coração cheio de gratidão a Ti. Com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, nós queremos nessa noite entregar esse coração contrito e quebrantado diante da Tua presença. Senhor, nós estamos diante do altar do Senhor, e é nesse altar que nós queremos deixar as nossas dores, é nesse altar que nós queremos deixar, Senhor, a nossa tribulação, o nosso desespero, a nossa falta de esperança. É nesse altar que nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração verdadeira. Aquela adoração, Senhor, que nós achamos simples, mas o Senhor se agrada. É no altar que nós queremos deixar, Senhor, as nossas lágrimas correrem nos nossos rostos, Senhor. É no altar do Senhor que nós queremos deixar todo o nosso eu, todo o nosso orgulho. Senhor, queremos deixar tudo que nós temos e tudo que nós somos diante de Ti, Pai. Que nessa noite, Senhor, que você possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, a nossa gratidão a Ti, Jesus. Nós te convidamos a permanecer em nosso meio, Senhor, porque nós cremos que a Tua presença já está neste lugar. Nós cremos que o Teu Espírito Santo já flui neste lugar, Senhor. E é por isso que estamos alegres, porque nós estamos na casa do nosso Pai. É por isso que o nosso coração está alegre, porque nos reunimos, Senhor, em um só Espírito. Nos reunimos para adorar e engrandecer o nosso Deus, que é digno de honra, digno de glória, digno de adoração, digno de louvor, digno de erguermos a nossa voz, de erguermos as nossas mãos nessa noite. Oh, Espírito Santo, te convidamos a ficar neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor nessa noite, Senhor. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, nós estamos sedentos da Tua palavra nessa noite. Que o nosso coração queime diante da Tua palavra, Pai. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar e faz o Teu querer. Faz a Tua vontade em mim, Senhor. Faz a Tua vontade na Tua igreja. Que nós possamos estar disponíveis ao Teu Espírito Santo, disponíveis ao fluir do Teu Espírito nessa noite. Oh, Senhor, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre, Senhor, que haja renovação. Aleluia! Vem sobre este lugar, Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Diga quem Ele é. Rafa, Tu és o Deus da cura. Yahvé, quem é? Está neste lugar, você crê que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e em Teu nome as muralhas cairão. Se você quer crer, cante mais alto neste lugar. Que há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus, e em Teu nome as muralhas Tu és grande, Senhor. Elohim, Deus acima de todos. Jiré,
Deus provedor, Ele é. Rafa, Tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. E há poder no nome. Eu creio em Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, e em Teu nome as muralhas cairão. Oh, e há poder no nome, e há poder no nome, e em Teu nome as muralhas cairão. Erga as suas mãos e declare que Ele é grande. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao Teu falar. Teu nome é maior que todo. O Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao Teu falar. Teu nome é maior. E há poder no nome de Jesus, há poder de Jesus, e em Teu nome as muralhas cairão. Nós declaramos que há poder em Teu nome, Jesus. E há poder no nome de Jesus, e em Teu nome as muralhas cairão. Oh, Tu és grande e poderoso, Senhor. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de honra e de glória. Tu és digno de honra e de glória. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Diga palavras que adorem ao Senhor nessa noite. Diga o quanto Ele é digno, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é poderoso, majestoso. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nos prostramos em Tua presença. Nos prostramos em Tua presença, Senhor. Tu és digno de receber honra e glória. Receber honra e glória. Os santos e os anjos se prostram aos Seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos, eles se prostram diante de ti, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Diga: Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, de quem eu sou, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te adoramos, Senhor. Nós adoramos a beleza da tua santidade. Nos prostramos diante de ti. Oh, tu és lindo, tu és santo, tu és poderoso. Tu és lindo, tu és santo, és poderoso. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti.
poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, erga sua voz e diga a Ele. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Oh, tu és digno de honra e glória, Senhor. Tu és digno de honra e glória. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Eu sei que estás neste lugar, Senhor. Tua presença nos basta. A tua presença nos basta, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, Jesus. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, Senhor. Nada mais importa a não ser a tua presença em mim. Oh, se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, Senhor. Nada mais importa. A atmosfera já mudou, pois o Espírito está aqui. Sua presença é real, pois o Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, pois o Espírito está aqui. Sua presença é real, pois o Espírito está aqui. Encha esse lugar
que estás aqui. A atmosfera já mudou, pois o Espírito está aqui. Sua presença é real, pois o Espírito está aqui. Encha esse lugar dos corações com teu amor que nos envolve. Nós viemos aqui só pra encontrar teu amor que nos envolve. Encha esse lugar, vem, Senhor, enche os nossos corações nessa noite. Oh, flua neste lugar, Senhor. Nós viemos aqui só pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, como é no céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem e faz teu querer, como é no céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Oh, teu reino vem e faz teu querer,
teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram e que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, a esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, a nossa fé, a esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus deste lugar, que o teu reino venha, que o teu reino venha em nosso Senhor. Que o teu reino venha em nosso Senhor. És bem-vindo neste lugar. Vamos, diga Yeshua. A paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz de Deus. Pode tomar o teu assento. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e ouvir da parte de Deus o que Ele tem para cada um de nós. Eu acredito que Deus fala no meio da igreja. Eu acredito que o coração que estiver aceptível à palavra de Deus, o Senhor fala. Deus é um Deus de detalhe, Ele não deixa ninguém sem o alimento quando se pede o alimento. Deus não esquece do filho, da filha, Deus não esquece de ninguém. Cada um, especificamente cada um, por mais pecador que ele se acha, Deus está atento. Deus está atento e ansioso para poder ouvir a voz, porque nós nos alimentamos daquilo que a gente fala, daquilo que a gente profere, daquilo que a gente fala. Deus converte em alimento quando a gente pede, quando a gente clama. Mas quando a gente desdenha, quando a gente não valoriza,
há um perigo muito grande para a nossa alma. Quando a gente não enxerga a mão de Deus nos detalhes, nos mínimos detalhes. Quando a gente acha que Deus nos abandonou e que a gente ora e Deus não responde. Parece que estamos falando sozinho num quarto fechado, jogando palavras ao vento, e parece que Deus não escuta, mas Deus escuta. Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. Deus nos ama, cada um de uma maneira que não conseguimos mensurar. O cuidado que Deus tem com cada um de nós. Valorize o lugar onde você está. Valorize tudo que você construiu, tudo que você tem. Seja grato a Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe para aquilo que você quer ter, mas você ainda não conseguiu alcançar, mas seja grato pelo que Deus já te deu. Um coração grato atrai a atenção de Deus. Eu estava dizendo para minha esposa, eu levei um susto essa semana, quando ela falou para mim assim: domingo é tu que prega. Eu digo, o quê? Às vezes a gente se ocupa com o trabalho, com as coisas, no corre-corre, e a gente não olha a escala. Na minha cabeça era o dia 27. Eu digo, domingo é tu que prega. Eu disse, amém. E então eu fui ao quarto e falei com Deus: Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar nesse domingo, no dia 13, para os irmãos que vão estar ali, para as irmãs que vão estar ali? E veio a palavra no meu coração, e essa palavra que veio no meu coração, eu estava dizendo para ela: Josi, eu já preguei essa palavra ali. Mas eu também disse para ela: quantas vezes a gente veio no culto e ouviu o mesmo louvor? Então, o texto que nós vamos ler, irmãos, nós vamos ler dois textos, Êxodo e depois Números. Se você quiser acompanhar aqui, não precisa abrir a tua Bíblia. Êxodo capítulo 12, no verso 37. Diz a palavra do Senhor assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Números 11, verso 4, diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dera carne a comer? Lembramos-nos dos peixes no Egito, comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vimos, senão este maná. Meu Deus. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Meu Deus. Bom, a gente sabe, quando se iniciou, irmãos, a entrada do povo no Egito, a gente conhece a história, mas me deixa dar uma pincelada por cima de tudo que aconteceu, para a gente entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. A gente sabe que houve uma grande fome num determinado ponto, e o povo entrou no Egito para buscar alimento. Havia uma grande fome naquele lugar. E então a gente conhece que ali entrou os irmãos, os filhos de Jacó,
E quem estava no governo, quem estava a todo o comando do Egito era José, irmãos daqueles que entraram ali. José cedeu alimento para eles, fartou eles de alimento. Eles voltaram para sua terra, pegaram o seu pai e voltaram para o Egito para morar junto com José no Egito. E ali ficaram no Egito. Permaneceram naquele lugar, se multiplicaram, cresceram. Mas a palavra de Deus diz que José morreu e um novo rei, um novo faraó começou a governar o Egito. E então eles não conheceram José e nem sequer ouviram falar do Deus de José. E tornaram aquele povo escravo, porque o povo crescia, se multiplicava. E aquele povo se tornou escravo no Egito. Então Deus levanta um homem para libertar, porque o povo clama por misericórdia a Deus. O Deus de Abraão, de seu pai, o Deus de Isaac e de Jacó. O povo clama e Deus ouve o clamor daquele povo e Deus envia um libertador. Deus levanta Moisés e Moisés com mão forte entra no Egito, fala a Faraó. Faraó se ira, torna mais pesado ainda o fardo dos egípcios. Faraó se ira tanto que numa determinada conversa entre Faraó e Moisés, Faraó diz: por que eu vou libertar o povo? Eles estão trabalhando para mim, por que eu deveria libertar? Quem é esse Deus que pede para ser liberto o povo dele? Para que eu vou libertar? Então o Faraó torna o fardo do povo mais pesado ainda. Porque antes Faraó providenciava tudo para fazer os tijolos. Agora Faraó diz: não, eles têm que continuar fabricando a mesma quantidade de tijolos, só que agora eles têm que correr atrás da palha, dos mantimentos. E houve ali um questionamento, porque Moisés foi falar com Faraó, porque Moisés veio tentar tirar eles dali. Moisés ora a Deus, e Deus responde a oração e diz: Moisés, eu vou mostrar que eu vou tirar com mãos fortes os meus filhos daí. Então vem as pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Então Faraó se ira e diz: saia todo este povo. E a palavra de Deus que nós lemos diz que saiu junto com aquele povo um misto de gente, saiu um bando junto com aquele povo. Eles não eram um povo escolhido, eles não eram um povo que foram convidados para ir, eles foram porque quiseram ir. Então, irmãos, começa aqui uma narrativa, uma história entre a comparação daquele povo com a comparação desse povo do tempo contemporâneo, do tempo atual. O povo sai, atravessa o Mar Vermelho, com aquele milagre lindo que Deus faz, e eles se deparam com um deserto. Eles estão agora no deserto. Há uma promessa de Deus para a vida daquele povo, dizendo: vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel, uma terra farta. Jesus veio, morreu a nossa morte. Ele falou também em Mateus, que eu tive a oportunidade de ler aqui no culto de ceia. Mateus capítulo 26, e no verso 29, Jesus diz assim: e digo-vos que desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. É uma promessa.
Jesus disse, essa é a última ceia, e eu vou dizer para vocês, não vou beber mais deste fruto aqui, até aquele dia em que hei de beber com vocês, no reino do meu Pai. Há uma promessa, quem prometeu foi Deus, Ele não erra, Ele não falha, Ele não esquece do que prometeu. Se Ele disse que ia haver um grande banquete com o Pai no reino, vai ter. É uma promessa. Deus disse para aquele povo, vocês vão herdar uma terra farta, que mana leite e mel. Deus disse para nós, que nós vamos participar de um grande banquete. Então, se nós não estamos lá ainda, se nós não estamos no Egito, nós saímos do Egito, amém? Amém? Amém. Se nós saímos do Egito, e se nós não chegamos ainda na promessa, então onde é que nós estamos? Alguém pode dizer, nós estamos no deserto. Nós estamos caminhando no deserto desse mundo, nós estamos caminhando para a promessa, porque existe uma promessa na vida de cada um de nós. Nós vamos ceiar junto com Deus, vamos herdar uma terra que, meu Deus, aonde nós não morremos mais. Você já ouviu isso várias vezes, você conhece, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais cansaço, aonde não haverá mais nenhum tipo de dor, de nada, de cansaço. Nada, não haverá mais nada. É alegria eterna, é o ápice da felicidade, porque a glória de Deus vai nos envolver, nós vamos estar envolto da glória de Deus, e a glória de Deus, se agora a glória de Deus, um biquinho dessa caneta, da glória de Deus, da luz da glória de Deus, cair sobre mim, eu vou morrer fulminado, porque eu não vou aguentar. Tamanha é a felicidade, quando a glória de Deus te envolver, quando você chegar de lá, e a luz da glória de Deus te envolver. Ai, irmãos, se for um corpo carnal, físico, o coração explode, ele não aguenta. Por isso que tu vai receber um novo corpo, para suportar a felicidade. É esta promessa que Deus tem para ti. É esta promessa que Ele tem para mim. É esta promessa que Ele tem para nós. E Ele não falha na promessa. Ele não esquece do que prometeu. Muitas vezes, irmãos, eu disse, Senhor, se tu me ajudar aqui, eu vou fazer uma campanha de uma semana de oração. Eu orei 3, 4, mas depois não me acordei, eu dormi, eu falhei. Mas Deus não falha. Deus não esquece, Ele não falha. Ele prometeu. Quem que vai dizer para Ele? Quem que vai chegar para Ele e dizer, não precisa, quem? Há uma promessa. Vocês vão chegar numa terra aonde 2 homens vão carregar um cacho de uva. Tamanha é a força daquela terra. Tamanha é a velocidade daquela terra. Mas o povo caminhou pelo deserto. Nós estamos caminhando pelo deserto. Não chegamos lá ainda, mas estamos caminhando pelo deserto, na expectativa, irmão Júlio César, de que nós vamos alcançar. Porque Ele prometeu. Mas a palavra de Deus que a gente leu, fala que o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Esse misto de gente que saiu junto com o povo de Israel, como eu disse, eles não foram convidados. Eles entraram porque quiseram. Eles vieram porque quiseram. Eles não tinham liberdade de falar com Deus. Eles não tinham liberdade de falar com Moisés, para Moisés falar com Deus através deles. Por que não? Porque eles não eram o povo que Deus chamou. Eles vieram porque quiseram. Havia ali um caminho, havia ali um fluxo, havia ali, irmão,
um sistema, como dizer assim, havia uma ligação. O povo falava a Moisés, Moisés falava a Deus. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Quando o povo queria falar com Deus, o povo falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Havia essa ligação. O misto de gente, o populacho, o bando, não podia fazer isso. Então, se eles não podiam fazer isso, eles tinham o quê em mente? Nós podemos influenciar. Nós podemos influenciar o povo. E foi o que eles fizeram. Eles clamaram, eles começaram a dizer, e o populacho que estava no meio do povo veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dera carne a comer? Lembramos dos peixes que comíamos no Egito de graça. De graça. 430 anos de escravo. E dizendo que tinha peixe de graça. Quando eles tinham a oportunidade de ir no Nilo pegar um peixe, pegavam o peixe. E eles começam a dizer, lembremos do peixe, dos pepinos, dos melões. Irmãos, se isso aqui não for uma mentira, se isso aqui não for uma coisa enganosa, então o que é? Diz para mim, irmãos, quem se acorda de madrugada com fome e diz, ai, que vontade de comer um pepino. Que vontade de comer um melão. Quem que gosta de melão, irmão? Um melão bem maduro ainda vai. Mas o melão não tem gosto de nada, o pepino não tem gosto de nada. A cebola é boa na salada, dá gosto, é bom. Mas ela também, comendo pura, não tem gosto de nada. O alho é bom, aí fala do alho e do alho. Quem não tem o que falar, inventa coisa. Que saudade de comer o pepino, que saudade de comer uma cebola, que saudade de comer um alho. Quem é que quando está com fome diz que vontade de comer um pepino? Ninguém tem essa vontade, porque há aqui uma mentira. Não condiz, tudo que está em volta não condiz com o que eles estão falando, porque eles foram influenciados e tornaram a chorar. E aí é que eu quero entrar, porque nós também estamos caminhando, nós também estamos no deserto, esperando, com expectativa e aguardando a promessa, mas no meio de onde nós estamos inseridos nesse deserto, há um populacho, há um misto de gente, há um bando que caminha com você, mas não pensa igual a você, que caminha do teu lado, mas não quer ter os passos que você tem, está contigo, mas não tem o mesmo propósito. Ele vai tentar te influenciar, e o inimigo age quando se dá a oportunidade para ele agir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tem gente que se sujeita ao diabo e rejeita a Deus. É tudo ao contrário. E quando se abre uma janela, o mundo espiritual entra por aquela janela. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu vou dizer para você, eu gostava muito de ver filme de terror, mas eu aprendi que ali, quando eu assisto um filme de terror, é uma janela aberta para o inimigo entrar. Então, se você gosta de ver filme de terror, não assista mais, crente. É um conselho de Deus para mim e para você. Não abra a janela. Então, se o inimigo não pode abrir uma janela para te tocar, ele vai tocar em quem? Em quem já deixa a porta e a janela aberta? O populacho. E é através do populacho que ele vai fazer eu e você tornar a chorar, se nós der ouvido à boca do diabo. Quantas vezes, irmãos, a gente nessa vida, nesse deserto, a gente é afrontado. Quantas vezes as pessoas apontam para ti. Quantas vezes, irmãos, você passou dificuldade e vai passar. E quando essa dificuldade passar, vai ter outra dificuldade, porque o deserto é lugar de dificuldade, mas também é lugar de aprendizagem. Então, quantas vezes, meu irmão, você passou dificuldade? Quantas vezes o teu coração se entristeceu, a tua alma se entristeceu, porque quem você não esperava, falou alguém para você que tal pessoa falou de você, e a tua alma se entristeceu.
Isso vai acontecer. A influência está aí. O príncipe desse mundo já está condenado. Mas enquanto ele ainda não foi jogado no lago de fogo, ele vai lutar dia e noite sem cessar, fazendo força para te tirar do quê? Do propósito. É isso que ele quer fazer, nos tirar do propósito. Deus tem um propósito para mim e para você, crente. Você acha que vem todo domingo no culto, ouve as pregações, porque é um rito, é algo litúrgico, tem que ser cumprido, tem que ser feito, mas não passa disso? Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece, irmãos. É normal, não te entristece. Não pensa assim, irmãos, aqueles que pregam ali, as irmãs do ciclo de oração, os irmãos que oram, não acontece essas coisas, só acontece comigo, então eu vou me entristecer e não vou no culto, porque eu não sou igual a eles. Não, você é igual a eles, eu sou igual a você, nós somos iguais. Eu sou tão pecador como alguém que está lá no mundo agora, se prostituindo, é porque eu reconheci que sou um pecador. Você reconheceu que é um pecador, uma pecadora, ouviu o chamado do Espírito Santo, e você ouviu e obedeceu, e por isso vem todos os domingos no culto, para ouvir o que Deus tem para falar. Esse povo foi influenciado por aquele misto de gente, por aquele populacho. E entrou no coração do povo de Deus o desejo de comer carne. E reclamaram e murmuraram. Eles não foram gratos, irmãos, com o que Deus já tinha dado. Irmãos, todo dia vinha de bandeja. O orvalho trazia de bandeja o maná. Eles colhiam o maná. O texto diz que o maná, o gosto do maná, era como se fosse bolo assado no azeite. Azeite nos leva a lembrar da maciez. Então o maná era bom, o maná era gostoso de comer. Mas o povo não começou a olhar para o bem de Deus, para o favor de Deus. Ele olhou para a influência, então eles voltaram a chorar. Eles disseram, a nossa alma se seca. Irmão, a alma seca é o ápice do fim. Uma alma seca, ela tem na mente somente o suicídio, porque a pessoa não vê mais saída para lado nenhum, está no fundo do poço. Como que a alma vai se secar? Com o que Deus providenciou. O que eu quero dizer, Deus estava dando maná, e eles não olharam porque Deus estava dando, eles se tornaram ingratos e murmuraram, e a murmuração, a ingratidão, a desdanha pelo que Deus deu, torna-se a ira do Senhor. Por isso que o texto começa dizendo assim, e o populacho que estava no meio deles, tornou, porque se a gente ler do capítulo 1 de 11, a gente vai ver que Deus já estava irado. Olha o verso 1, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Ou seja, o acampamento onde eles estavam, o fogo estava ardendo em volta, e consumindo tudo em volta. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O fogo, a ira do Senhor se aplacou naquele lugar, e só se aplacou, o texto continua no verso 4, e o povo de Israel voltaram a pecar e se irar, a reclamar do que Deus estava dando para eles. Irmãos, eu sei que cada um de nós aqui tem um sonho. Enquanto nós continuar caminhando, a gente vai continuar sonhando a chegar cada vez mais longe. Todo mundo quer ter uma conta bancária gorda. A gente trabalha para isso, todo mundo quer ter uma facilidade, todo mundo quer ter uma regalia, todo mundo quer, irmão, não vai dizer que não. Não, eu não quero isso, quer.
Só que a gente não tem que olhar só para isso, irmão Everaldo. A gente tem que lutar para trazer o mantimento para dentro de casa. A gente tem que lutar para ganhar, para dar conforto para a família. Isso é o dever do homem. Mas isso não pode ser posto em primeiro lugar na tua vida. Todos nós temos um sonho. Mas enquanto você não chega no teu sonho, seja grato pelo que você já conquistou. Eu ando, irmãos, com Voyage, glória a Deus. Mas eu tenho um sonho de comprar uma BMW 360. Eu sonho em ter uma BM. Mas enquanto eu não chego lá na BM, eu sou grato a Deus pelo meu Voyage. Porque eu vou onde eu quero. Ele me leva até lá. Eu não posso, irmãos, ficar olhando para algumas pessoas que conquistam aquilo que você sonha, e aí você não consegue, se frustra. E começa a murmurar. E aí é que vem a ira de Deus sobre aqueles que murmuram. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pela tua vida. Agradeça a Deus pela tua cama quentinha. Agradeça a Deus pela tua casa. Talvez não é a casa que você queria ter, mas você tem uma casa. Você não mora na rua. Quando bate a fome, você vai na sua despensa, sempre tem uma bolachinha, alguma coisa para comer. Glória a Deus. Come aquela bolacha e diz obrigado, Senhor. Irmãos, agrada o coração de Deus. Quando eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, meu Deus. Quantas vezes, irmãos, eu me levantei para ir trabalhar, e eu falava comigo, de novo, tudo aquilo, cara. Já está me esperando aquele pepino lá, aquela bronca, rapaz. Uma mega cena, para não ter que passar por isso. Mas às vezes, irmãos, quantas pessoas sonharam em ter o trabalho que eu tinha? Quantas pessoas queriam estar aonde eu já estou? Por que eu vou reclamar? Por que chega um amigo meu que nem está aí para Deus, com uma BMW do meu lado, daí Luciano, tudo bem? Tudo bem. E eu olho para aquele dali e diz, como é que pode, Senhor? Eu te sirvo, eu oro, quando eu tenho a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade, eu prego a tua palavra, e eu não tenho. Irmãos, não olha para aquilo que você não tem, olha pelo que você tem, e cuide daquilo que você tem. Seja grato ao Senhor. O Senhor te tirou do Egito, estamos caminhando, não sinta saudade das coisas do Egito. Não sinta saudade das coisas do Egito. No início da minha conversão, quando nós estávamos numa roda de amigo, eu contava dos meus feitos quando eu não era crente. E aí eu não caí na bobagem, eu creio que foi Deus para me dar uma grande lição. Eu falei assim, mas eu não sinto mais falta disso. Um colega daquele se levantou e disse, sente. Eu digo, não sinto. Ele, sente. Não sinto? Sente. Aí eu já me irei dentro de mim. Não sinto. Ele assim, sente. Sabe por que tu sente? Eu digo, fala então. Porque tu fala com orgulho do que tu fazia. Se tu fala com orgulho daquilo que tu fazia, então tu sente falta. E na hora, o Espírito Santo no meu coração, está vendo? Para de olhar para trás. Não seja como a mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E quando ela estava numa determinada distância, ela já estava chegando. Ela cai no erro de olhar para trás e morre no deserto. O que nós aprendemos para nós, para encerrar? Quando eu e você estamos caminhando, ouvindo tudo que aprendemos do Senhor e tudo que o Senhor tem nos ensinado, se nós ainda olharmos para trás, nós vamos tornar a chorar e podemos até morrer.
E eu não estou falando, irmão, de morrer fisicamente. Morrer fisicamente, morre o crente, morre não crente. Todos nós vamos morrer, a não ser que o Senhor venha. A morte é iminente para cada um de nós, amém? Mas o pior do que a morte física é a morte espiritual. É não ter mais prazer pela comida que Deus te dá. A não ter mais prazer pelo maná. A não ter mais desejo de comer o maná. Todo dia vinha o maná e o povo disse, não aguento mais esse maná. Deus se ira. E o texto fala que Deus fez soprar um vento sul e trouxe tanta carne que elas voavam a 1 metro de distância do chão, que podia se pegar. A carne sempre esteve lá, irmãos. É porque o povo não olhava, só olhava para a coisa errada. Deus mandou, eles comeram carne de sair carne pelo nariz. Teve gente que morreu de tanto comer carne. Cuidado com o que tu pede para Deus. Cuidado, irmãos. Nós estamos caminhando para Canaã, estamos no deserto. Jesus nos prometeu que nós iríamos participar de um grande banquete. Jesus falou em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se aprofunde nessas palavras. Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. Ele não é uma das vidas, ele é a vida. Não se tem vida fora dele. É mentira do diabo, não existe vida. Alegria é mentira. É morte. É sair pelo nariz, é se afogar, é dar congestão. Não é verdade, é mentira do diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Agora seca-se a nossa alma. Nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha o desdém. Eles queriam chegar na carne, desdenhando do maná. Eles queriam chegar na carne, desdenhando do maná que Deus dava. Agora, dizer que era de graça, dos peixes, das comidas que nós comíamos de graça, nada lá é de graça, irmãos. Nada lá é de graça, mas tudo aqui é pela graça. Nada lá é de graça, mas tudo aqui é pela graça. Glória a Deus. Me veio na memória agora, irmãos, um hino que eu gosto muito, o hino da harpa 577. Uma parte desse hino diz assim, ó: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Só então has de ver que o Senhor tem poder para fazer mais do que pedimos, quando tudo deixar no altar. Deus não te quer pela metade. Deus quer tudo de você, tudo de mim, tudo de nós. Então deixa de lado o Egito, irmãos. Deus já te tirou de lá. Esquece da escravidão. Caminhe,
olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Caminhe olhando na expectativa. Eu tenho uma promessa. É mentira, mentira, deixa de ir na igreja, é bobagem. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Para, rapaz, tira isso da cabeça. Esse é louco, ela é louca, não vai atrás. Eu tenho uma promessa, eu tenho. Não deixa as palavras entrar e vir para o coração. Entra aqui e cai por terra. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, e quem prometeu não falha. Para encerrar, eu quero ler um texto. Você quer ter vitória na vida? Se quer ter vitória na vida, Salmo 119, do 1 ao 8, pode colocar na tela. Na revista e atualizada, tem como? Salmo 119, do 1 ao 8, diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Quando tudo deixar no altar, nunca, jamais será desamparado. Salmo, Davi disse: nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi. E se você colocar tudo no altar, nós vamos ver como Deus tem poder. Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te conceda uma ótima semana, que o Espírito Santo mantenha acesa esta chama no meu e no teu coração, de que Deus não se engana na escolha. Fique com essas palavras no teu coração. Seja grato por esse ministério, seja grato pelos ministros desse ministério, seja grato pelo maná que o Senhor te deu para comer hoje. Seja grato e guarde essas palavras no teu coração, medita nela, ore a Deus, e é isso que vai nos manter íntegro, isso que vai nos manter irrepreensível. Oração é firmar os passos no caminho do Senhor. Não te distraia, Deus é bom e Deus quer cumprir aquilo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração e Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Eu pergunto para vocês, Deus poderia, enquanto eles caminhavam no deserto, dar os mesmos alimentos que eles comiam no Egito? Poderia chover do céu aqueles mesmos alimentos que eles comiam lá? Por que Deus não deu aquele alimento? Porque quando Deus nos tira do Egito, a primeira coisa que Ele faz é mudar o cardápio. E o cardápio deles agora era o maná que caía do céu e a palavra de Deus. Quando eles rejeitam a palavra, o maná não era mais suficiente. Por isso que Jesus diz, quando é tentado no deserto, Ele diz assim: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quando você quer viver só pelo pão, você começa a rejeitar a palavra que sai da boca do Senhor. Começa a ser influenciado pelos aqueles que não querem nada com a palavra do Senhor. Amém? Nós temos um recado. Está chegando.
24º Congresso Círculo de Oração Moldadas pela Mão do Oleiro. 19 e 20 de julho, a partir das 19 horas, vai estar conosco o presbítero Vitor de Almeida, Gabriela Salles e Rita Araújo. Gabriela Salles, eu acredito que é filha do pastor Reinaldo, né? Conversei com ele essa semana, ele disse que a filha dele estaria aqui, estava muito feliz. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Como o irmão Luciano falou, isso aqui não é só um ritual, mas é um momento de louvor e adoração a Deus, e Deus fala com a gente. Amém? E as palavras pregadas aqui não são em vão. Tem uma direção, tem um propósito. Então, se você ouviu essa palavra, é porque Deus desejou falar algo ao seu coração. Desejou te comunicar algo aqui hoje. Nós viemos aqui para quê? Para nos apresentar diante de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso general. Ele é o nosso cabeça. Amanhã começa uma nova semana. Então vá para casa, medite no que foi falado aqui, porque com certeza você vai ser confrontado durante a semana. Você vai tentar ser influenciado a sentir saudade de coisas que você viveu. Então pense, Deus me alertou domingo. Deus já sabia disso. Amém? Então, chega em casa, não vá para o TikTok, tá? Medita um pouco. O que é que foi falado na igreja antes de dormir? Amanhã, na hora que acordar, Senhor, o que é que o Senhor falou ontem mesmo? Relembre o que foi falado e vá viver a sua vida. Se vai dar certo ou não, vai depender de você entender que você não vive só do pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos nos unir? Vamos dar as nossas mãos? E a gente entender que a palavra de Deus não é só para aqueles que não conhecem a Deus. Não. A palavra de Deus é principalmente para nós. Porque é a palavra de Deus que nos sustenta, nos alimenta e ajuda a gente a atravessar esse deserto, olhando para Jesus. Eu falei aqui sábado. O soco que derruba o lutador é aquele que ele não está esperando. Porque aquele que ele está esperando, ele, mesmo que ele receba o soco, mas ele segura o soco. Talvez você venha levar um soco essa semana. Mas tenha certeza que Deus está nesse negócio com você. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa família, obrigado por esses momentos de celebração. Cremos que é isso que nos mantém de pé. É isso que nos fortalece nessa caminhada. É isso que deixa os nossos corações agradecidos por tudo que temos. E por mais que muitas vezes a gente desvia o olhar dos propósitos que o Senhor tem para nós, mas o Senhor nos alerta e faz a gente lembrar que tem sim propósitos, tem uma promessa esperando por nós, tem algo maravilhoso que o Senhor foi preparar para nós, e é isso que vai valer a pena no final, é isso que vai contar no final. Então, obrigado, Senhor. Continua, Senhor, conosco, nos ajudando, nos curando através da Tua palavra, nos mantendo firmes, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor,
todos os sinais que o Senhor tem para nós, Senhor, enquanto caminhamos. E que nós possamos prestar atenção nos sinais, nos grandes e nos pequenos, porque muitas vezes deixamos de olhar para a simplicidade do caminhar contigo, Jesus. Então ajuda-nos, Senhor, como uma família, como um povo, a não nos deixar influenciar, Senhor, por toda a maldade desse mundo. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, porque seremos tentados, sim, mas o Senhor vai estar conosco. O Senhor não nos dará aprovação maior que nós não possamos suportar. Então, toda provação que vier, Senhor, queremos receber, Senhor, e enfrentar e vencer, Senhor, e nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho amado, porque esse é todo o propósito que o Senhor tem para nós nessa caminhada. Então, te agradecemos e queremos sair daqui com um coração mais agradecido do que nunca, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos alertou e nos falou: não se deixe influenciar, não olhe para trás, olhe para frente, porque é na frente que está preparado tudo de bom que eu tenho para vocês. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos vocês. Deus abençoe a todos.